Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos, este é o programa Papo Espírita. Nós somos uma produção da Comunhão Espírita de Brasília no YouTube. Eu sou Ana Cristina Sampaio, estão comigo Thelma Alves, Miriam dos Anjos, nosso convidado especial, Sérgio Castro. Muito bem-vindo, Sérgio Castro, tudo bem? Obrigado, tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Sérgio, você é um estudante, como você diz, né, da Bíblia, sob a ótica espírita, e nós trouxemos você hoje para falar de um tema super atual, que é o Apocalipse, o livro do Apocalipse do apóstolo João, na visão espírita. Nós estamos passando por uma pandemia, a doutrina espírita já fez inúmeros, a gente tem inúmeros programas aqui falando sobre a importância desse momento na transição planetária, né? E a gente quer lembrar o livro do apóstolo João, que foi escrito na ilha de Patmos, na ilha grega de Patmos, na época do imperador romano Domiciano, que reinou entre os anos 81 e 96 depois de Cristo, uma época de grande perseguição dos cristãos. Apesar de ser um livro muito polêmico, né, Sérgio, muito pouco compreendido, ele traz revelações acerca do futuro da humanidade, que muitos acreditam ser o fim do mundo. E temos Hollywood, e temos uma série de livros, né, tratando do apocalipse, né, como o fim do mundo, mas a doutrina espírita tem uma visão clara e positiva desse livro, que a gente quer esclarecer um pouco mais sobre o que significa o apocalipse e qual a sua mensagem. Então, a gente sabe que esse é um tema super vasto, nós não vamos poder esgotá-lo aqui, vamos poder fazer outros programas, mas, Sérgio, o que significa esse livro escrito por João e por que Cristo teria lhe revelado essas visões? Olá, amigos, olá, obrigado a todos, obrigado a essa equipe maravilhosa da Comunhão pela oportunidade. Bem, o cristianismo estava ameaçado de ser banido da terra, de desaparecer, face à perseguição, como você falou, do mais cruel de todos os imperadores para com os cristãos, Domiciano. E, além dele, judeus e outros povos pagãos, na onda do Império Romano, perseguiam os cristãos. Então, o próprio Cristo convocou João para uma mostra do que iria acontecer nos próximos anos e décadas e do que iria acontecer no decorrer da história até o final de um ciclo, que é o que nós encontramos hoje, um ciclo em que a Terra deixará de ser um planeta, um mundo de expiação e provas, e passará para um mundo de regeneração. É um dos fatos históricos, cósmicos e espirituais da maior importância para a história da nossa humanidade. Então, Cristo resolveu que João registrasse em um livro algumas das cenas futuras, recentes e mais distantes, para configurar alegoricamente a luta final entre o bem e o mal na Terra, porque hoje ainda predomina o mal, e aí haveria a inversão após a batalha final e a vitória do bem. O bem predominaria em toda a Terra, quando se diz em toda a Terra, no coração de todos os seres humanos, os que aqui encarnam e os que estão no mundo espiritual pertencente à Terra. O propósito de Cristo foi fortalecer a fé e a resistência dos cristãos, para que eles não praticassem a apostasia. O que é isso? Era negar a sua fé em Jesus e adorar os deuses. Era como se deixar arrastar pela pressão política e pela pressão violenta dos que perseguiam o espiritismo. No segundo momento, o Cristo aproveitou para mandar um recado sobre os trabalhos que, no decorrer dos séculos, nos calendários humanos, a humanidade teria que realizar para se qualificar para este momento que estamos iniciando, se qualificar como homens de bem. E é agora que estamos entrando nesta fase, começando com a transição planetária. A Miriam, tenho certeza que tem uma porção de perguntas. Vamos lá, Miriam.
Vou pegar o gancho, né, então, do Sérgio, quando ele começou, e eu vou explorar mais um pouquinho lá esse lado, de fazer uma correlação entre os momentos atuais que estamos vivendo agora da pandemia e também com a questão do Apocalipse. Porque no livro, né, do Apocalipse de João, existem muitas controvérsias, né, Sérgio? Que ele possa estar dizendo sobre fatos que já ocorreram, sobre fatos que ainda vão ocorrer. Como é que a gente entende melhor esses fatos e como vamos, puxando o gancho que você começou, como vamos correlacionando ao momento atual que estamos vivendo? Há uma certa verdade nessas afirmativas. Jesus mostrou quadros. Imaginem Emmanuel levando o espírito do Chico, que estava dormindo, em desdobramento, e mostrando a ele as cenas do romance há 2000 anos, Ave Cristo, que ele iria no outro dia psicografar, para que ele gravasse melhor e não interferisse muito com o seu pensamento e a sua opinião. A mesma coisa fez Jesus com João. Mostrou a ele os quadros, arrebatou na linguagem bíblica, desdobrou o espírito na linguagem espírita e mostrou a ele os quadros. E então, alguns quadros graves das primeiras décadas pós a crucifixão de Cristo, por exemplo, a destruição completa de Jerusalém e do templo no ano 70 pelo general Tito de Roma, uma coisa que trouxe grandes dores e sofrimentos para os judeus. E também foi se referindo a determinadas fases, a determinadas épocas da história futura em que iriam haver grandes lutas, grandes conflitos, tanto de ideias, de culturas, de nações e também do predomínio da ganância, do egoísmo e da ambição, em que as nações mais poderosas pretendem invadir, dominar e, de certa maneira, explorar as nações mais frágeis. Então, o Apocalipse é uma revelação de eventos que ocorreram nos 3 primeiros séculos, por exemplo. 1 milhão, hoje os cálculos mais exatos afirmam, em 300 anos de perseguição aos cristãos, calcula-se hoje, com grande possibilidade de exatidão, que por volta de 1 milhão de cristãos foram mortos em 300 anos. Para a população encarnada na Terra naquela época, isso era muito, muito mesmo. Então, porém, a estrutura básica da obra é a escatologia. O que é esta escatologia? É uma ciência religiosa que estuda os acontecimentos previstos, as profecias que irão se cumprir no final dos tempos, ou final do ciclo. A história do final do mundo é uma teologia muito mais moderna, já no início da Idade Média, quando o cristianismo foi perdendo a sua identidade original e foi se transformando em catolicismo apostólico romano, porque foi um romano que convocou um concílio, Constantino I, deu a pauta que seria discutida e deu o texto legal que deveria ser aprovado pelos bispos. Não existia papa ainda nessa época. E os bispos, com aquela pressão dos soldados armados dentro do salão da reunião, do concílio convocado por um imperador pagão, que continuou pagão. Diz a história que poucas horas antes de morrer, já moribundo, ele pediu a presença de um bispo que o batizou como cristão. Foi assim. Então, Jesus diz, o Cristo diz, essas coisas em breve irão acontecer. Esse breve você pode elastecer, porque o calendário dos eventos cósmicos é muito mais amplo do que o calendário nosso da Terra, do dia após dia. Há uma diferença real. Tanto que Pedro escreveu em sua epístola, para o Senhor, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Está na Bíblia, na carta de Pedro. Então,
Cristo falou das breves ocorrências graves, das ocorrências medianas, Idade Média, e das ocorrências finais futuras, a transição planetária, que está começando agora. Embora você vai na Gênese e o Espírito São Luís diz: os tempos já são chegados. A Gênese, que é de 1868. Mas podemos recuar mais. Em O Livro dos Espíritos, na última pergunta, a 1019, Santo Agostinho diz que a humanidade conseguirá o progresso quando só espíritos bons reencarnarem aqui. E para que isso aconteça, os espíritos maus têm duas opções. Os que não são bons, vamos dizer assim, não maus. Ou eles se tornam bons e continuam merecendo viver na Terra, ou eles serão atraídos por suas consciências, após uma data, um período que é a transição planetária, serão atraídos para continuar evoluindo em outros mundos diferentes da Terra. Thelma, vamos lá, você. Nossa, é muita coisa, né, Paulo Sérgio, né, Sérgio Castro, muita coisa. Mas eu gostaria de te perguntar o seguinte, assim, um ponto mais polêmico do Apocalipse está no juízo final, né? Como ele se insere no livro e o que ele significa? É o grande temor das pessoas, especialmente daquelas que só acreditam na vida única, que não acreditam na vida futura, que pensam que quando você morre, o corpo, sua alma fica dormindo para esperar, não se sabe quando, um juízo final. E depois desse juízo você será julgado, se for bonzinho, vai para o céu, ficar sem fazer nada eternamente. Será um saco. Ou, se você não for tão bonzinho, você irá para o inferno. Vai ser um pouco mais animado, mas vai doer um pouquinho mais. Quer dizer, é uma fantasia ingênua. Então, o juízo final foi uma concepção antiga, mitológica, de crenças de muitos povos, que a cultura judaica, a cultura religiosa dos judeus, foi assimilando nos anos, nas décadas e séculos em que ela esteve conquistada e dominada por vários povos. 450 anos pelos egípcios, muitos anos pelos babilônios, depois pelos persas. Cada povo vencedor tentava impor o seu pensamento filosófico religioso ao povo vencido. E veio de lá essa história do juízo final. E o que o juízo final diz? Ele preconiza um final dramático da história humana. Após um severo juízo divino, que daria a vida eterna para as almas dos bons e o castigo eterno para as almas dos maus, haveria uma batalha final, definitiva, entre os anjos do bem fiéis a Deus e os anjos rebeldes do mal, comandados por Satanás. Satanás é uma derivação de Satã, o deus do mal dos povos da Pérsia antiga. Ele se transformou em Satanás. Essa batalha final está simbolizada no grande confronto no Armagedon, que é uma referência ao vale do Magedo, ou Magido, que existe ali na Palestina. E o que era esse vale? Era um local que era um ponto de cruzamento de várias rotas, que era muito amplo, tinha água à vontade para acampar, e preferencialmente os exércitos antigos escolhiam o Vale do Magido para realizarem as suas batalhas e guerras. Então ali era um local de concentração de muito medo, terror, dor, sangue e morte. Então tem um significado realmente apocalíptico, não é? Mas o Espiritismo revela que em cada fase reencarnatória encerrada, a consciência do espírito, que é imortal, faz uma pequena análise com o seu anjo de guarda, o seu mentor, e alguns técnicos do mundo espiritual, para saber as suas grandes vitórias, as suas grandes derrotas, as suas grandes ações, as suas grandes omissões. Faz um balanço logo após o término da vida material. Isso é um juízo de valor, é uma análise. É uma análise honesta dos princípios, das principais vitórias e derrotas, já visando a organização do plano básico para a próxima reencarnação. Entretanto,
em finais de ciclos evolutivos do calendário cósmico e não do nosso aqui da Terra, há uma série de seleções morais e espirituais coletivas que são realizadas nos finais desses ciclos, como este em que nos encontramos, que o Espiritismo denomina transição planetária. E o que isso quer dizer? Que durante essa transição planetária será oferecida, como também será requerida, uma transformação moral e espiritual que acompanhe as novas diretrizes, a nova ordem determinada por Deus e por Cristo para aqueles que terão permissão de viver na Terra. É um vestibular moral e espiritual. E os que não quiserem se adequar a essa nova ordem de vivência na Terra, serão direcionadas para continuarem a evoluir em outros mundos, compatíveis com o grau de evolução de cada grupo, de cada mente. E os que aqui se renovam, e os que conseguirem se renovar, continuarão evoluindo numa nova Terra, harmônica, bela, onde valerá o que está escrito. Só isso aí já muda 60% da vida na Terra. Valerá o que está escrito, o que foi combinado. Agora, não haverá juízos coletivos da humanidade no sentido de julgamentos solenes de tribunais, com castigos perpétuos, condenações eternas ao inferno. São alegorias, são símbolos, são figuras de linguagem que foram divulgadas mais para impressionar e tentar controlar os espíritos rebeldes, mas que estavam nas primeiras encarnações evolutivas. Os grandes pensadores usavam isso como um tacão, um aguilhão, como diz Paulo, que também recebeu um aguilhão, para que eles se controlassem mais, ainda que fosse pelo temor, pelo medo, e não pelo respeito ao amor de Deus. Sérgio, o que são, então, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Descritos na terceira visão profética do apóstolo João no livro Revelação ou Apocalipse? Explica para a gente. Esses 4 cavaleiros são símbolos de espíritos que deverão comandar graves provações para nações e grupos de nações da Terra. Eles são figurados como maus, como perversos, como impiedosos, num sentido muito alegórico de que irá funcionar à risca a lei de causa e efeito, que é uma noção que muitos cristãos derivados do cristianismo, católicos, protestantes e outras derivações, ainda não compreendem, que é uma lei. A base da lei de justiça é a causa e efeito. Coletividades, comunidades que se associem para prejudicar outros, para impedir ou fazer demorar ainda mais o estabelecimento do progresso, que terão grandes responsabilidades por estarem contra a implantação do reino dos céus na Terra, elas precisarão ser corrigidas com maior rigor, com maior energia. E esses 4 cavaleiros são símbolos de fenômenos que irão atingir individualidades e coletividades, mas tudo exatamente de acordo com a justiça divina. O Espiritismo nos dá a chave para sairmos daquela expectativa de violência vingativa que vem dos céus para os homens. Isso era muito valioso no mundo antigo, mas hoje não cabe mais. É a justiça. Então, é simbolizado de maneira exagerada a ação ampla e a violência que determinados espíritos, comandando grupos de outros espíritos, porque os espíritos nobres não atuam diretamente na Terra, eles atuam através de espíritos que estão mais ligados à ambientação e à vibração dos homens da Terra, como foi na revelação espírita. Os espíritos nobres se associaram a espíritos mais próximos de nós para a revelação. Como as figuras são pintadas em cores muito fortes, e nós gostamos de nos impressionar com as aparências, quando passamos para ver o que cada cavaleiro vai realizar, ficamos cheios de pavor, de temor. Mas isso não precisa nada disso.
faça o bem, faça a sua parte, se melhore, cumpra as suas obrigações e deveres e fique tranquilo, porque Deus é justo e a transição vai marcar com a justiça esse período preparatório para o mundo regenerado que a Terra será brevemente, graças a Deus. Sérgio, você acha que a humanidade está preparada para compreender melhor o Apocalipse? Por que ele ainda não vem à luz com todas essas informações positivas, né, de transição, e ainda chega para nós com essa ideia e essa energia de tanto medo de um Deus punitivo, né, de uma transição movida por guerras, por fome, pela peste? O que ainda a humanidade não enxergou dentro deste livro? É uma ótima pergunta. A humanidade já recebeu avisos pré-apocalípticos. Nós temos na Bíblia, no Velho Testamento, o Apocalipse de Daniel, nos mesmos moldes do de João. Temos capítulos do livro de Isaías que são apocalípticos, o mesmo dos livros de Ezequiel e de Jeremias. Mas antes deles, espíritos em outros povos, na China milenar, na Índia milenar, na Grécia dos filósofos, desceram à terra a pedido do Cristo para vir trazendo os avisos: preparem-se, façam a sua parte. Aqui não é passeio turístico. Aqui a terra é uma responsabilidade abençoada de evolução. Mas os povos éramos nós. Nós ainda não estávamos interessados nesse tipo de vivência. Veio Jesus, traduziu os avisos em parábolas e sermões. O Sermão da Montanha é o incomparável aviso da moralidade e espiritualidade humana. Jamais houve e jamais haverá um trecho instrutivo superior a este. Mahatma Gandhi, que não era cristão, perguntado por um jornalista que queria colocá-lo mal com os cristãos, disse, quando lhe perguntaram: você não é cristão, o que você acha de Jesus? Ele disse: se um dia todas as obras humanas literárias fossem queimadas e desaparecessem, e só restasse um exemplar do Sermão da Montanha, a humanidade nada teria perdido. E acabou com a pretensão do jornalista. Então, a humanidade já poderia estar muito avançada, de forma que essa transição planetária seria rapidíssima, em poucas décadas, e bem mais suave. No entanto, vemos hoje que, recebendo espíritos que há muito tempo não reencarnavam na Terra, pela misericórdia de Deus, recebendo grupos de espíritos imensos, para lhes dar, durante 2 ou 3 reencarnações, de 1850 para cá, mais ou menos, apenas como uma hipótese, dando a eles uma oportunidade de, numa última hora, no último momento, converterem os seus desejos, seus pensamentos, suas palavras, suas condições morais. O que aconteceu? A Terra se preencheu de pessoas frágeis, de espíritos ainda pouco evoluídos. E eles se espalharam e não estão conseguindo aquilo que Deus lhes oportunizou, que é a reversão do quadro de moralidade e espiritualidade que eles têm. Daí nós percebemos aqui, nos últimos 50 anos, uma espécie de, entre aspas, ascensão do erro, do mal, com a inversão total da escala de valores no mundo. Mas o espírita sabe que são os irmãozinhos que Deus está pedindo, por favor, ainda há tempo, desçam lá e se esforcem, ou pelo menos melhorem a situação de vocês,
para que o mundo que atrai as consciências de vocês não seja tão ruim. Não será a Terra, porque vocês não poderão não conseguir, mas que não seja um mundo tão primitivo. E aí foram abertas portas, como está no Apocalipse, que haveria a oportunidade de abrir a Terra para a invasão desses espíritos. Então hoje nós vemos que um aparente caos na escala moral de valores, nas ligações divinas da família, da educação, a política, então. Mas isso são frutos dessas tentativas desses irmãos para melhorarem um pouco a sua situação moral e espiritual. A pandemia, outros eventos anteriores, flagelos naturais, tsunamis, as 2 grandes guerras europeias foram muito cruéis e levaram muitos grupos de espíritos para o espaço. E vários acontecimentos anteriores nos dão a certeza, espiritualmente falando, de que a nossa transição começou realmente lá no meio do século XIX, justamente quando Cristo mandava a mensagem de esperança e de consolação, que era a revelação espírita. Então, vamos nos preparar, vamos fazer um esforço maior, vamos desenvolver mais a nossa fé. Precisamos, porque queremos estar juntos, mas alegres, felizes e contentes, na nova ordem, na nova terra, nos abraçando, tendo aquele sentimento fraternal entre todos os povos. Como esperamos esse momento para a nossa terra? Vamos nos preparar. A humanidade está se esforçando, eu tenho certeza. É que as notícias, preferencialmente, são as negativas e não as vitoriosas. É um campo também que precisa ser mais valorizado no campo moral e espiritual. As grandes mídias, quando elas começarem a falar da esperança, do bem, da vida futura, da possibilidade de reencontrar entes queridos após a morte, nossa, quanto consolo e felicidade elas vão espalhar, não é? Então vamos ter fé e vamos continuar trabalhando, fazendo a nossa parte, porque Deus faz a dele perfeitamente. Miriam, quer comentar, perguntar? Quero comentar. Enquanto o Sérgio falava, eu ficava aqui imaginando que talvez pudesse olhar o Apocalipse de João como um livro vivo, que contasse o cumprimento de uma lei importante, que é a lei do progresso, que seria o progresso de uma raça humana na Terra, né, no planeta de provas e expiação, e a gente iria ver exatamente esse retrato, né, e nós como personagens no meio. E o medo, o pavor, né, a tragédia que sempre nos traz à mente quando pensamos no Apocalipse, tem a ver também com um pouquinho da nossa infantilidade de ver as coisas, de que tudo vem de fora, né? Então acontecerá um fato, um evento trágico vindo externamente que venha alterar, né, a minha trajetória. E quando quando o Sérgio comentava das grandes guerras, imaginava, a grande guerra está acontecendo dentro de nós mesmos, né? Porque o bem e o mal convivem conosco, e a grande guerra é essa, é de que a gente possa visualizar, identificar o mal que ainda há em nós, para que a gente possa desenvolver melhor as virtudes, o bem que há em nós, né? E parece-me que, olhando então como um livro vivo, né, o Apocalipse seria um pré-final dessa trajetória de mudança de transição planetária, de mudança de ciclo, de mudança de comportamento, de hábitos, porque o desenvolvimento intelectual nós já executamos e executamos bem, não é? Embora não tivéssemos sabido bem aplicá-lo. Mas a nossa moralidade, ela precisa ser revista. E quando a gente resiste muito às mudanças, né? Numa lei em que não há retrocesso, ela caminha, ainda que às vezes um pouco mais devagar, mas caminha sempre adiante. Tudo que nos faz mexer é quando chega para a gente a dor, a dificuldade. E essa dificuldade coletiva da pandemia veio sacolejar a raça humana,
para que ela possa olhar melhor. O isolamento é um momento incrível que a gente tem de internalização para fazer essas guerras internas do nosso bem, das nossas virtudes, não é? E talvez minimizar, já estou concluindo, minimizar o nosso sentido de separatividade e identificarmos e acreditarmos que o universo é uno, não tem separatividade, né? Então, esse novo olhar do Apocalipse que o Sérgio trouxe foi muito bom. Gostei muito, Sérgio. Não, e também eu queria completar, Miriam, que ouvindo o Sérgio, a gente abre um pouco aquela ideia de um determinismo, né? De que o livro ele já está pautando e vai acontecer tudo exatamente como está ali e como ele vem sendo interpretado muitas vezes ao pé da letra, né? Me chama muito a atenção disso, né, Sérgio? Eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão de por que a humanidade interpreta, tem essa necessidade de interpretar como uma coisa que vai acontecer, como se não existisse o livre-arbítrio, e todas essas mensagens que você comentou que já vieram para a humanidade, né? E por que a gente precisa se pegar ainda num determinismo, que é como estão interpretando esse livro, né, desde então? Você me lembrou aquele ensino no ESD que a gente tem. Por que os espíritos inferiores gostam de nos perseguir, nos fazer sofrer? A resposta: para que eles se sintam solidariedade, porque eles sofrem e querem que nós soframos, que nem eles. A humanidade tem essa ligação cultural, religiosa, de que o sofrimento é um castigo divino em consequência do nosso pecado. Como a pessoa não consegue se livrar de seus erros todos os dias, em uma encarnação, ela vive apavorada com o que será que a divindade vai retribuir aos meus pecados. Então ela acaba não se compreendendo e nem se perdoando. Há pessoas que às vezes são mais ditatoriais com a sua dor, com o seu sofrimento, do que Deus. Mas Deus, uma das mais belas faces de Deus é a misericórdia. A misericórdia que vai buscar o filho pródigo, que ainda nem chegou na casa do pai, mas vai lá no meio do caminho porque já viu que ele está voltando de regresso a Deus. Então, a cultura medieval explorou muito isso, esse determinismo de que nós somos pecadores e seremos castigados. Criou o purgatório por volta do século VII, já com o pensamento evoluindo, deu um alívio entre aquelas duas alternativas, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então ela criou o purgatório, uma região em que você sofre, mas dá esperança. Então, Haroldo Dutra Dias, num seminário nos Estados Unidos, ele começa o seminário dizendo assim: em matéria de Apocalipse, todos nós somos estudantes. Todos nós, Divaldo, ele, o nosso Raul Teixeira, aqueles grandes estudiosos e pesquisadores, somos todos estudantes. E a chave para que o estudante compreenda a matéria que está estudando é fornecida pelo Espiritismo. Porque o Espiritismo quebra a vinculação ao castigo. Existe uma lei de justiça. Mas essa lei sofre a influência da lei de amor e da lei de misericórdia. Então, se você matou, você não precisa morrer, ser assassinado do mesmo jeito para pagar. Isso era do passado, a pena de talião. Se você matou, faça o bem o máximo possível. Combata dentro de você o mal. Troque cada defeito moral por uma virtude cristã. E pode ser que, no momento em que você tiver que expiar aquela penalidade do crime de homicídio, você apenas tenha um dos pés cortados, a mão, alguns dedos da mão, porque você já fez tanto bem
que desfez os laços emocionais, legais e os laços psíquicos que estavam registrados na sua consciência naquele crime. Então, o determinismo divino é de que a Terra deve passar neste período que ninguém sabe quando, como Jesus disse. Quanto à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, só Deus o sabe. Então, quanto tempo vai durar a transição? Não se sabe, depende de nós. Se nós andarmos bem com a carruagem, ela vai ficar pequena. Se nós continuarmos nesse lero-lero que estamos, enrolando a Deus e a nós mesmos, vai demorar mais, mas ela vai acontecer. Por quê? Porque a humanidade já teve o período necessário para, por vontade própria, expurgar suas imperfeições morais, seus maus hábitos, seus maus desejos, e entronizar uma cultura do bem, de valores morais e éticos, de trabalho, de solidariedade humana, de consolo, caridade, amor ao próximo. Já teve tempo suficiente, milênios e milênios. Porque quando você estuda o Evangelho, você identifica uma série de palavras ditas e até frases inteiras que já estão lá no Velho Testamento. Tanto no livro de Moisés, os 5 livros, como no livro dos profetas, dos salmos, nos provérbios. Os mesmos ensinos. Às vezes Jesus não trocou nem a palavra, são as mesmas palavras. Então, verdades repetitivas sobre a salvação. E o Apocalipse é uma espécie de período limite para a salvação de cada um. Agora, como será esse tipo de redenção? Cada um construirá os seus passos. Já foram dados o tempo, a oportunidade, os elementos e os livros sagrados, que são as Escrituras. Agora é conosco. Se Cristo pudesse, eu tenho certeza, meninas, se Cristo pudesse, com tanto amor que ele tem, ele já teria salvo todos nós. De Hitler a Madre Teresa de Calcutá. Teria salvo todos nós, mas isso não é possível. Então vamos fazer a nossa parte. Thelma? Eu achei tão interessante e que mostra, eu não sei, estou vendo a conclusão, assim, quem manda em tudo isso, né, no nosso planeta, no universo, é Deus, não tem jeito, né? E eu queria te perguntar o seguinte, para quem tiver interesse, né, em ler sobre João, o que você recomenda, né, para as pessoas em relação à Bíblia, né, em relação a alguma leitura, né, dentro da doutrina, possa nos ajudar nesse sentido? Nada começa pelo fim, não é? Tudo começa pelo começo, gente. Então, não é à toa que o Apocalipse de João é o último livro do Novo Testamento e o último livro da Bíblia. Então, do Gênesis ao Apocalipse, tem um caminho que a criatura humana precisa conhecer, estudar, entender e se esforçar para ir praticando. Do Gênesis ao Apocalipse. Então, se o irmão quer ler o Apocalipse, que procure antes conhecer e entender a mensagem do Cristo. Se puder, conheça a mensagem espírita, na codificação principalmente, para que ele possa ir fazendo os degraus de compreensão, concepção de Deus e de suas leis que a humanidade foi alcançando. O primeiro degrau veio com Moisés, depois vieram os profetas, os livros de sabedoria, salmos, provérbios. Os salmos são verdadeiras orações, louvores a Deus, entrega da alma a Deus. Depois veio Jesus, estabeleceu a moral definitiva a que a humanidade pode aspirar. Mais tarde vieram os grandes
pais da igreja, Santo Agostinho, Tertuliano, Santo Irineu, Orígenes. Mais para frente ainda, começaram a vir outros grandes amigos de Jesus, reencarnando na Terra. Teresa de Ávila. Antes veio o Francisco de Assis, o Cristo da Idade Média. Hoje ele é considerado com esse epíteto, o Cristo da Idade Média. Francisco de Assis, Teresa de Ávila, São Vicente de Paulo. Exemplos. Na França, então, Lamennais, um grande filósofo, participa da codificação com várias mensagens. E o discípulo dele, Lacordaire, todos religiosos. Depois, já mais para cá, para frente, tivemos Mahatma Gandhi, tivemos Madre Teresa de Calcutá. Aqui no Brasil, Irmã Dulce, e um apóstolo muito amigo de Jesus, que ele enviou à Terra, com o nome de Francisco de Paula Cândido, que se transformou no nosso Chico Xavier. A obra produzida por Chico e depois continuada por Divaldo e outros é a continuidade da revelação espírita, especial para esses finais de tempos de transição. Porque vocês veem que houve um deslocamento para falar sobre os detalhes do dia a dia no mundo espiritual. André Luiz e sua obra. Para falar dos grandes eventos com personagens importantes do cristianismo primitivo, os romances históricos de Emmanuel. Para falar dos tempos em que o cristianismo foi sendo invadido por ideias estranhas de Roma, que dominava tudo, e foi se transformando. Esquina de Pedra, na Capadócia, conta essa história de maneira detalhada. Depois vem Joana de Ângeles falando ao espírito humano, à psicologia interior. Não é? Então, Raul Teixeira, dedicado mais à parte da educação, o trabalho de educação da criança, do jovem, das almas encarnadas. Então, os livros espíritas produzidos no Brasil pertencem a um projeto, que é o projeto do livro espírita no Brasil, que agora está, já há algumas décadas, graças a Deus, exportando, mandando de volta para a Europa. Porque você sabe que os muitos falidos da vida europeia, especialmente da França, Inglaterra, e da vida americana, especialmente Estados Unidos, estão reencarnados hoje no Brasil na qualidade de espíritas, para recuperar, refazer, reconstruir tudo aquilo que prejudicaram na história da nossa humanidade. E uma grande, eu vou falar bem baixinho, e uma grande parte desse pessoal está na comunhão. A gente não tem dúvida, né? Então, vamos conhecer o Evangelho. O Evangelho é a mensagem interreligiosa que vai unir no futuro todos os pensamentos religiosos e crenças. O Evangelho, incluindo o Espiritismo, porque o Espiritismo, onde vai o Evangelho, o Espiritismo vai. Porque o Espiritismo é continuação do Evangelho, é o Evangelho redivivo. E quem falou isso não foi Kardec, nem foi São Luís, nem foi o Espírito de Verdade. Foi Jesus, em João 14, quando disse: o Espírito de Verdade, que eu vou pedir a Deus para enviar à Terra em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas que eu não posso ensinar. E vos fará relembrar de tudo que eu vos tenho dito, porque vocês vão esquecer. Então, que o irmão que queira ler o Apocalipse entenda primeiro a moral de Moisés, dos profetas, dos salmos e provérbios, a moral cristã, as parábolas de Jesus, os seus discursos e sermões, e, se puder, a codificação espírita, que aí quando ele abrir o Apocalipse e começar a ler, ele tem a chave na mente para descortinar as alegorias, os simbolismos, as metáforas e trazer para a sua vivência
os conselhos e mais as advertências, os alertas que estão o tempo todo inseridos na obra O Apocalipse de João. Fantástico, Sérgio. Meninas, não sei se vocês querem completar com alguma coisa, né? O nosso tempo aqui já está se esgotando, está tudo bem? Ok? Sérgio, eu queria te pedir rapidamente, você já falou aqui de uma visão super positiva do Apocalipse, uma coisa completamente diferente daquilo que quem não lê, ou talvez quem leia, né, não com essa chave, não tem essa compreensão, mas que mensagem você deixa sobre o futuro espiritual da humanidade, de acordo com esses estudos todos da Bíblia que você vem fazendo? Queridos amigos, ouvintes que participam, que recebem essa bênção, essa gota prateada de luz deste programa da comunhão, programa espírita. Nós já fomos convidados várias vezes, em outras vidas e nesta existência atual, para participar do banquete com o noivo chamado Cristo, no palácio do pai do noivo, que é o mundo celeste, para participar da festa das bodas, que é a nossa união com o Cristo interior. Está na hora de atender ao convite, gente. Ou nós vamos continuar fazendo, como disse Jesus na parábola, castigando, prendendo, torturando e matando os mensageiros que trazem o convite. Então alguém amoroso manda um convite amoroso à sua casa e você castiga o mensageiro que levou o convite? Não procura ler, se interessar? Então ainda é hora de decidirmos, talvez pela última vez, neste ciclo evolutivo, em favor das nossas lutas pessoais, que nos ajudarão e ajudarão a humanidade a concluir com maior rapidez o período de transição planetária e, o mais breve possível, organizar a Terra num mundo regenerado, onde haverá paz, harmonia, fraternidade, amizade, ajuda mútua, consolo, solidariedade humana, desinteresse pessoal nas relações humanas, apenas sentimento de amizade, amizade verdadeira entre todos os povos e nações. Jesus disse: a maior prova de amizade é alguém dar a vida pelos seus amigos. Ele nos considera seus amigos até hoje e deu a vida por nós. Então Jesus é nosso amigo. E o que está ligado a Jesus, o nosso Cristo? A primeira revelação, Moisés e os profetas. A segunda revelação, o Cristo e os apóstolos. A terceira revelação, o Espírito de verdade e aquela pleiade de espíritos que passaram pela terra. Vicente de Paula, Paulo apóstolo, João evangelista, João Batista, Lamené, que eu citei a vocês. Eles são todos da equipe do Espírito de verdade. De posse do que eles nos recomendam, do que eles nos advertem, nós temos tudo em nossas mãos. Nós estamos com a faca e o queijo na mão para fazermos a nossa parte e ajudar o mundo, a nossa humanidade, a vencer-se a si mesma, vencendo então o período de transição para entrar na alegria, na felicidade futura da regeneração, onde todos nos amaremos, sem interesses escusos. Cristo está no leme. E os seus principais marinheiros continuam ativos. Vamos nos esforçar para a gente entrar nessa marinha e trabalhar. E a nau terrena driblará essa tempestade momentânea e entrará no porto seguro da felicidade. É isso aí, não podíamos ter uma mensagem melhor, um tema espinhoso, né, que muita gente não conseguiria desenvolver tão bem como você, Sérgio. E eu quero só te dizer que eu conheci você há, sei lá, uns 12 anos lá na comunhão. Eu lembro que eu fazia um EG, tipo 1, 2, 3, bem inicial, e você de vez em quando ia
dar algumas aulas para a gente, e eu ficava assim, profundamente impressionada com seus conhecimentos, e você foi uma das pessoas que me incentivou, né, sem saber, é claro, a permanecer no estudo da doutrina. Queria te agradecer imensamente, te deixar aberto este programa para você voltar com os seus estudos, porque acho que tem muita gente que se interessa, e a Bíblia é ainda pouco explorada aqui por nós, né? A gente fala muito do Evangelho, do Novo Testamento, mas a gente pode trazer coisas que ainda estão muito desconhecidas com uma nova visão, com essa chave. Muito obrigada. Miriam e Thelma, obrigada também por vocês estarem aqui. E a todos vocês que nos assistiram, nós te esperamos no canal da Comunhão Espírita no YouTube na próxima quinta-feira, às 19 horas. Não se inscrevam no canal, ativem o sininho e recebam os alertas da nossa Casa Espírita, das nossas produções, tá bom? Tem muita coisa boa para vocês lá. Um grande abraço, muito obrigada, até a próxima.